Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos na tarde do dia 9 de junho de 2021, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento deste mês de junho, e é a primeira gravação desta tarde, correto? E em relação aos processos pautados, nós temos que uma parte dos processos pautados para a tarde já foi julgado pela manhã, tá? Aí conseguimos adiantar a pauta, não havia pedido de sustentação nem nada, então já analisamos esses processos. E estamos agora no item 96 já da pauta, que estava programado para essa tarde mesmo, correto? É o 96 e 97, ambos os processos são de autoria da mesma conselheira, doutora Ludmila. Eu então passo a contribuição preliminares do tema e eu passo a palavra para a doutora Ludmila, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Como o presidente bem falou, esse processo, são dois processos de um mesmo contribuinte. O primeiro processo, como vocês podem ver, ele tem um recurso de ofício e um recurso voluntário. É o processo mais extenso. São idênticos, basicamente. Eu vou fazer a pequena distinção entre eles quando a gente for tratar do próximo, mas lendo este primeiro, a gente fica desonerado de ler o segundo. Não é uma questão bastante recorrente, apesar de ser a primeira vez que eu aprecio isso aqui no CAR, que é aquela questão da desconsideração, da caracterização de vínculo empregatício, quando a autoridade fazendária ela encontra os elementos e acaba descaracterizando aqueles contratos que são apresentados como firmados entre pessoas jurídicas. O que deu maior, que foi, que demandou mais tempo para que esse processo fosse concluído, foi justamente fazer a análise dos diversos contratos que foram celebrados entre a recorrente e pessoas jurídicas cujo vínculo foi descaracterizado pela fiscalização. Então, para que a gente não tenha que ler o outro, eu vou tentar, eu fiz da forma mais sintética possível, apesar de ter ficado extenso. Quando começar a repetir situações idênticas, eu sinalizo para vocês, para a gente tentar dar maior velocidade aí. Mas basicamente é isso, nada muito. Você vai começar pela ordem. Isso, tá? vou começar pela ordem, pelo recurso de ofício, pelo recurso voluntário. Então, eu vou pedir já para passar a licença a leitura deste voto, para que a gente não tenha que fazer a leitura do subsequente. Então, trata-se de um recurso de ofício, de um recurso voluntário interposto pela Brasturbo Construções Metálicas Limitadas contra um acordo da DRJ de São Paulo, a Sônia não participou, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer a decadência das competências, de competências 1 de 97 a 11 de 2000, fazendo uma alteração do lançamento de 4 milhões e pouco para 3 milhões 300 mil. Referentes às contribuições devidas pelos segurados empregados pela empresa SAT-RAT destinadas a terceiros nas competências de janeiro a dezembro de 2005, fiz um indicativo de onde vocês encontram a fundamentação legal. Em apertada síntese, constatado pela fiscalização a existência dos pressupostos da relação empregatícia, em observância à legislação trabalhista e previdenciária, diversos sócios foram caracterizados como segurados empregados da recorrente. Intimada, ela apresenta uma impugnação bastante extensa, como vocês podem ver pelo número de páginas indicadas aí, suscitando preliminarmente a decadência dos fatos geradores anteriores a novembro de 2000, por quanto aplicado o prazo quinquenal, a nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade fazendária, violação ao princípio da ampla defesa, porque não teve diligência in loco, existência de vício formal, porque teria sido um lançamento feito por arbitramento. Quanto ao mérito, ele afirma não ter
não ter sido comprovados requisitos inarredáveis e cumulativos para a caracterização do vínculo empregatício, e a necessidade da dedução dos valores recolhidos. Isso aí é um pedido subsidiário, apesar de não ser assim indicado. Ele está pedindo a dedução do que foi recolhido pelos sócios, né, das pessoas jurídicas que foram caracterizados como empregados. Foram apostados, dentre outros, aditamentos de contratos de prestação de serviço, contrato de prestação, manifestação de rescisão, folha de registro de empregado, folha de pagamento, termo de rescisão, contrato social, alterações e certidões CNPJ das empresas prestadoras, e toda essa documentação vocês encontram nas folhas 478 e 1640. Por causa desses documentos que foram juntados, foi determinada uma baixa em diligência para que bem como, né, fosse feitos baixa diligência para averiguar essa documentação apostada, que foi só junto quando da impugnação, expedidos diversos MPFs, que estão todos aí, juntados alguns dados cadastrais registrados no DataPrev, bem como foram apostadas também levantamento de pessoas jurídicas após a defesa apresentada pela empresa e também um relatório informando, né, por competência os novos valores referentes à remuneração. E aqui eu já passo até um parênteses para explicar que quando foi feita essa diligência, a empresa acabou apresentando uma série de outras notas fiscais que acabaram dando ensejo à NFLD que a gente vai apreciar em sequência. Esse lançamento ele não abarcava algumas notas fiscais, então foi feito um lançamento complementar. Daí o motivo pelo qual as alegações elas são idênticas e esse lançamento complementar ele veio como resultado dessa diligência que eu estou relatando aqui agora. Confrontando os livros diário e razão disponibilizado com as notas fiscais e os respectivos contratos de prestação, a DRF reforçou os achados pela caracterização do vínculo. Promoveu, entretanto, a revisão de alguns lançamentos. Eu vou pedir licença para não ler, porque basicamente o que essa diligência ela fez? Quando ele apresentou algumas notas fiscais, ele apresentava assim, a nota fiscal de número 1. A nota fiscal de número 1 foi emitida em janeiro e a exigência estava sendo a partir de março. Não, como a primeira nota fiscal só foi emitida em janeiro do outro ano, então março não tinha esse vínculo empregatício. Essas certificações que foram promovidas acabaram não sendo aceitas pela DRJ, justamente porque não tinha nenhuma comprovação, só tinha a nota fiscal, não tinha nenhum outro livro contábil, nada que indicasse essa ausência de prestação. Ele retificou apenas com base na nota fiscal apresentada e pela numeração. Essa é a nota 1, então foi emitida só no ano subsequente. Mas aí a gente faz a análise caso a caso. Cientificada da conclusão da diligência, aí eu já estou lendo na página 7, ela postou um aditamento de defesa que, na verdade, não acrescenta nada. Ela simplesmente reitera a linha argumentativa já apresentada antes, ela não faz a hora recorrente, quando ela foi intimada ali, ela não fez nenhuma consideração específica acerca da diligência, não. Ao apreciar as razões, restou o acórdão assim emendado. Fiz a transcrição da ementa e vou pedir licença também para não ler, até porque nós vamos passar por todas as questões, apenas que transcrevi o motivo aí na retificação proposta não for acolhida, pois a desconsideração de valores apurados na contabilidade da empresa livro diário com credibilidade apenas nas notas fiscais apostadas não seria o suficiente para modificar o lançamento, e foi essa a consideração da DRJ. A DRJ também não admitiu os abatimentos dos montantes já recolhidos pelas prestadoras de serviço, com a argumentação de que seriam pessoas jurídicas diferentes da impugnante e que, quando houve a caracterização do vínculo empregatício. E, por fim, a determinação do recurso de ofício a este Conselho. Após intimado, apresentou em 10/6/2009 um recurso voluntário igualmente extenso, 1778 a 1868, replicando as mesmas teses suscitadas em sua defesa inaugural, apenas estendendo, ele faz um pedido de reconhecimento de decadência até novembro de 2000,
que foi reconhecido pela DRJ. No recurso voluntário, ele pede um período um pouco maior do que o requisitado anteriormente. Apenas estendendo esse pedido que restaria, esse período que restaria fulminado pela causa extintiva da exigência, na impugnação indicadas as competências até novembro, ao passo que no recurso voluntário dita decaída a exigência até a competência 9 de 2001. O pedido de realização de perícia não foi renovado, então está preclusa essa questão, é este o relatório. Já passo para o voto, questão da aferição dos pressupostos de admissibilidade, o recurso de ofício, como nós já sabemos aqui, ele rege-se, né, tem um entendimento classificado na súmula CAF número 103, que deve ser verificado o limite de alçada vigente na época da apreciação do recurso, atualmente é 2,5, e o acordo exonerou a recorrente de uma exigência de pouco mais de 1 milhão. Por esse motivo, eu não estou conhecendo do recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, aí o registro que eu fiz foi só dessa questão da decadência. Embora ele tenha modificado a extensão do período decaído, obviamente estou conhecendo, porque é uma matéria de ordem pública, já estava ali, mesmo se não tivesse, a gente teria que conhecer. Então, o recurso ele é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, então dele eu conheço. Da decadência, houve o reconhecimento, né, da decadência aplicando o artigo 173. Aqui ele pede a aplicação do 150, mas até fazendo mutatis mutandis, né, a lógica que o Mário falou no processo do Leonan há pouco tempo, da questão da imunidade. Se aqui também nós estamos diante de um caso que houve a descaracterização, né, dos contratos firmados para o reconhecimento do vínculo empregatício, ali também não havia nenhum recolhimento, razão pela qual a gente vai aplicar aqui o artigo 173, estando decaído apenas o que já foi reconhecido pela DRJ, que foi até a competência de novembro do ano 2000. Então, em síntese, o que está aí nessa primeira parte da decadência. O segundo ponto, que é a nulidade por incompetência da fiscalização, eu também vou pedir para resumir, eu vou ler só o que ela diz. Ela fala que padeceria os autos de infração de nulidade ante, abre aspas, incompetência da autoridade para o reconhecimento da relação de emprego, fecha aspas, por não se tratar de, abre aspas, órgão especializado da justiça ausente de previsão legal, de modo que teria sido afrontado não só o artigo 114 da Constituição, como também o artigo 37. Essas alegações, fiz a indicação de onde elas estão. Como também é de conhecimento geral, né, essa tese que ele traz, foi encampada numa DPF, que ainda está pendente de julgamento no Supremo, que justamente põe em xeque a constitucionalidade de decisões prolatadas que chancelam a competência dos auditores fiscais para a caracterização do vínculo empregatício a despeito de um pronunciamento da Justiça do Trabalho. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 229 do Regulamento da Previdência, se o auditor constatar o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob qualquer outra denominação preenche as condições referidas no inciso 1º do caput do artigo 9º, deverá considerar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. Além disso, eu anoto que da conjugação das previsões contidas no artigo 142 e do 149 do CPM, bem como em atenção ao disposto no parágrafo único do 116, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsiderar situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade. O princípio... essa parte eu coloquei também, porque ele fala muito de princípio da verdade material, o recurso inteiro. E o princípio da verdade material, portanto, não deve ser invocado quando lhe aprouver e rechaçado quando contrariar seus próprios interesses. Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática, privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de legalidade.
Farta é a jurisprudência deste Conselho que colide com a pretensão do recorrente. A título exemplificativo, citei alguns acórdons, alguns desta turma, do conselheiro Martim, do conselheiro Rony. Então, firmada a competência da fiscalização, também estou rejeitando a preliminar. A nulidade por cerceamento de defesa, basicamente, está assentada na ausência de fiscalização in loco. Eu coloco no parágrafo subsequente aí, do item 1.3. Sobre os ombros da fiscalização, recaiu o ônus de comprovar que os contratos de prestação de serviço, em verdade, tentavam encobrir a existência de um vínculo empregatício entre as partes. Se consideradas suficientes as provas documentais colhidas, despiciendo a visita à sede da recorrente, não se podendo cogitar qualquer afronta à ampla defesa ou ao contraditório. Isso porque, caso seja entendido não ter logrado êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos para a configuração do vínculo empregatício, há de ser afastada a autuação, como bem pontuado pela instância de origem, e aqui ela faz simplesmente, ela repisa, que os documentos já eram suficientes para que essa caracterização fosse feita. Então, a míngua de provas de cerceamento de defesa, eu também estou rejeitando essa preliminar. Existe ainda uma preliminar de nulidade por vício formal, porque, ao sentir da recorrente, padeceria o lançamento deste vício, uma vez que a autoridade fiscal, valente da ferição indireta, abre aspas, considerou como base de cálculo para o lançamento os valores faturados pela empresa, sem, no entanto, nem mesmo desconsiderar que essas empresas teriam despesas, ou talvez por imaginar que as despesas das contratadas ficassem a cargo da contratante. Como bem esclarecido pelo relatório lavrado pela fiscalização, as remunerações pagas a diversas empresas prestadoras de serviço, pessoas jurídicas, cujos sócios foram caracterizados pela fiscalização como segurados empregados, tendo vista a constatação pela fiscalização da existência dos pressupostos da relação empregatícia. Constatado que presentes os elementos da pessoalidade, não eventualidade, remuneração e subordinação, não há que se cogitar deduzir despesas de empresas, eis que convencida a fiscalização de que sua existência tinha como desiderato único mascarar a realidade. No relatório fiscal, para elidir qualquer dúvida acerca da inutilização da técnica do arbitramento, consignado que o levantamento foi lançado através do exame dos livros diários colhidos da empresa, estão os cálculos em tabelas apresentadas às folhas 88 e 96. Por isso, eu também estou deixando de acolher a alegação. Do mérito, ele fala sobre que teria ocorrido desconsideração da personalidade jurídica e também de que inexistiriam os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício. Firmada a competência da autoridade fiscal para, diante da realidade fática, descaracterizar os contratos de prestação de serviço que, em verdade, apenas mascaram a existência de vínculo de natureza empregatícia, é essencial tecer alguns apontamentos antes de partir para o escrutínio das insurgências específicas em relação a cada um dos contratos firmados. Acertada a assertiva da recorrente, no sentido de não ser ilegal a terceirização. De fato, a prática não está eivada de ilegalidade e passou a ser regulada pela legislação trabalhista a partir da reforma, inclusive para admitir terceirização de atividade fim do negócio. Não está em discussão nestes autos a possibilidade de terceirizar ou não o serviço. Tema este que é de competência exclusiva da justiça especializada, mas sim a probabilidade de ter a recorrente se valido do Instituto para disfarçar relações que, na realidade, poderiam ser fatos geradores de obrigações penitenciárias. Tampouco deveria se cogitar ter havido, abre aspas, uma desconsideração, uma descaracterização da pessoa jurídica, como em diversas passagens insiste a recorrente, e aí eu sinalizei algumas páginas que ela faz essa menção. Como já aclarado pela DRJ, a fiscalização, abre aspas, não desconsiderou a personalidade jurídica, mas sim caracterizou os sócios dessas prestadoras como segurados empregados, tendo em vista a constatação dos pressupostos da relação de emprego, fecha aspas. A personalidade da pessoa jurídica não é desconsiderada, permanecendo rígida para todos os efeitos. Ocorre, portanto, apenas a caracterização do vínculo empregatício sempre que constatada uma disparidade entre a forma da pactuação e como ela se dá na realidade.
Para que reste caracterizado o vínculo empregatício, o Ministério preenchimento de 4 requisitos inarredáveis cumulativos, quais sejam eles a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e o pagamento de remuneração. Consta no relatório fiscal que, abre aspas, os serviços fornecidos a Brastur eram realizados pelos sócios das empresas contratadas pessoalmente, conforme o contrato celebrado entre as partes, sem analisar as especificidades de cada um dos contratos celebrados, que é o que a gente vai fazer nas páginas subsequentes, sem acostar provas, diz que não teria se configurado a pessoalidade, uma vez que elas poderiam até substituir, enviar outros empregados para prestação de serviço. De fato, os contratos de prestação de serviços firmados entre as empresas e a recorrente previam a possibilidade de que funcionários executassem os serviços, vide a cláusula da qualificação do profissional, dos profissionais da contratada. Aí eu enumero quais são. Em todos os contratos são padrão. Todos os contratos firmados são idênticos. Contudo, chama atenção o fato de o contrato social indicar existir apenas sócios únicos ou majoritários, não raro apenas com membros de uma mesma família, sem que nenhum documento tivesse sido apresentado para comprovar a existência de funcionários nas respectivas empresas que supostamente prestavam serviço à recorrente. Quanto ao quesito da habitualidade, esclarecido pela fiscalização seguinte, os serviços prestados pelos profissionais se repetem ao longo do tempo, seja mensalmente, seja bimensalmente. Inúmeras prorrogações, eu estou lendo só o que está grifado, inúmeras prorrogações dos contratos de prestação de serviço evidenciam a clara intenção da prestação de serviço por um período prolongado. A emissão das notas, ela dá de forma sequencial e os valores são iguais na sua grande maioria. Várias empresas prestaram serviços por 1 ano, 2 ou mais, e que os serviços estavam dentre as atividades que eram atividades normais da empresa e que haviam inúmeros aditivos firmados, né, de maneira continuada. Em sua peça recursal, na tentativa de descaracterizar a presença da habitualidade, ela diz o seguinte, que não havendo previsão legal quanto à duração do contrato, há possibilidade de prorrogação, necessidade de ausência de exclusividade na prestação de serviço, em relação à eventual existência de notas fiscais sequenciais, que o interesse do prestador de serviço, assim como do representante legal, é o que prevalece, que a senhora fiscal não apurou as efetivas condições da prestação de serviço no local, e que, sendo o serviço em si, pode ter ocorrido em um único dia, em vários dias, ainda que o prestador sequer tenha comparecido na empresa. Como bem elucidado pelo ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE, que eu indico aí, o preceito habitualidade, abre aspas, sinaliza periodicidade no oferimento dos valores, contrapontos a recebimentos em eventuais desprovidos de previsibilidade. Irrelevante para o caso em espécie ter a prestação de serviço ocorrida em um dia, em vários dias. Importa o achado da fiscalização de que havia uma periodicidade, seja ela uma periodicidade quinzenal, mensal, bimensal, na emissão das notas fiscais. Eu cito aí 2 exemplos. No caso da Serviço de Engenharia Patamar, as notas eram no início expedidas com periodicidade quinzenal, passados alguns anos emitidas mensalmente e mais no final do período fiscalizado voltaram a ter periodicidade quinzenal. No caso da empresa FGV, eram emitidas também mensalmente. As notas da Valeja Qualidade também emitida de forma mensal, salvo por um mês, de uma única nota por mês, salvo no mês 6 de 2004, que a gente via 3 notas diferentes. Embora afirme ter a fiscalização equivocado por impor uma necessidade de exclusividade na prestação de serviço, e não existe menção a um digitado requisito no relatório fiscal, justamente por carecer de qualquer amparo legal. Isso não está nem nos artigos 3º, nem no artigo 4º da CLT. Ademais, o relatório fiscal informa que, vou ler só o que está destacado, o fato desses profissionais receberem sua remuneração como PJ, através da emissão de nota fiscal, por si só, é insuficiente para descaracterizar a relação de emprego,
pois estão presentes os requisitos que estabelecem o vínculo. O salário inicial acertado, eventuais alterações verificadas nos aditamentos da data fixa, pagamento com percepção de valor fixo mensal, independentemente da carga de serviços prestados pela prestadora tomadora, caracterizando um autêntico salário mês e não remuneração por serviço executado. Para contrapor o achado da fiscalização, ele diz que ela não apurou a quantidade de serviço prestado para proceder à correspondência entre os valores pagos e a carga de serviço. O que eu coloco é o seguinte: em contraditória à argumentação, afirma que o pagamento em valor fixo não faz caracterizar o vínculo empregatício e, ao mesmo tempo, sustenta que falha a fiscalização, que deveria ter aferido a correspondência entre o volume de serviços prestados e a contraprestação pecuniária recebida. Como bem esclarece o relatório fiscal, na 11ª cláusula dos contratos pactuados entre várias empresas, é estabelecido um valor fixo mensal, independentemente do volume de atendimentos efetuados. Desnecessária a correspondência pretendida pela recorrente, eis que os pactos firmados deixaram claro ser o pagamento mensal em valor único. Vejam a cláusula 11ª dos contratos, e aí eu enumero diversos desses prestadores e aonde que está a cláusula primeira aí nos autos de cada um deles. Por fim, acerca da subordinação, consta no relatório que a própria natureza do serviço e as condições não permitem garantir ao trabalhador a autonomia, que ele age sob a direção da empresa que o contratou para suprir a ausência de empregados do seu quadro, que nos contratos de prestação havia seguintes particularidades: um horário de trabalho médio, um local de trabalho, fala que os serviços locados aconteciam na dependência da recorrente entre 8 e 7, discriminação de serviços a serem executados pela contratada variável de acordo com a especialidade da empresa, prestação de contas pela contratada, afirma ainda que verifica que os prestadores, na sua maioria, prestam serviço desde a sua constituição exclusivamente para Brasturbo, que o fato de os sócios das empresas trabalharem o dia inteiro e só emitirem notas fiscais para Brasturbo não possibilita o desempenho de atividade em mais nenhum outro lugar, descaracterizando assim a múltipla clientela. Eu não destaquei aqui ainda não, mas tem um outro fato que é bastante peculiar, é que a maioria das pessoas que constituíram essas pessoas jurídicas, elas eram, na verdade, antes empregados da recorrente. Então, logo a rescisão do contrato de trabalho é feita um estatuto social e é constituída a pessoa jurídica que posteriormente vai fazer essa prestação de serviço para Brasturbo. De fato, e aqui, de fato, a autoridade fiscal, ela comete um erro, porque nos contratos fala que os serviços, se eles tiverem que ser prestados no estabelecimento da Brasturbo, esses serviços deverão ser prestados entre 8 e 7. Ele não está estabelecendo ali no contrato que eles devem ficar lá todos os dias entre 8 e 5, que foi o que a fiscalização entendeu. Mas eu anoto o seguinte: de fato, inadvertida a interpretação dada pela fiscalização quanto ao disposto na cláusula 2ª, não fora pactuado que os prestadores deveriam estar no estabelecimento entre 8 e 5, e sim que os serviços somente poderiam ser executados naquele lapso temporal de acordo com a conveniência dos contratados. Entretanto, outros são os elementos apontados pela fiscalização que corroboram a existência da subordinação. Primeiro, os prestadores contratados são ex-empregados da recorrente. Tomemos a título exemplificativo a situação do Paulo Tori, que após ser demitido sem justa causa em 2/12/96, constituiu com a sua cônjuge apenas 4 dias mais tarde a serviço de engenharia patamar e firmou o contrato de prestação de serviço com a recorrente no dia 1º de janeiro de 97. Segundo, não foi acostado aos atos
aos autos uma nota sequer para comprovar que as empresas prestavam serviço a outros contratantes que não recorrente. Isso demonstra que não tinha uma autonomia e independência, vez que o labor na recorrente gerava-lhes a única fonte de renda que detinha. Terceiro, várias são as cláusulas do contrato de prestação de serviço que insistem em afirmar não se tratar de um vínculo empregatício, o que sinaliza, a meu ver, uma necessidade de afirmar documentalmente que algo não é, como se assim pudesse transformar em realidade. Vide cláusula 8ª e 9ª. Então, por isso eu estou rejeitando. Os contratos, eles chamam a atenção. Toda hora eles falam, isso aqui não constitui vínculo empregatício. Isso aqui não é vínculo empregatício. Eu achei um pouco até peculiar essa necessidade de ficar reafirmando isso. Então, feitas essas considerações, eu passo a análise de cada um dos contratos que foi firmados, objetos da autuação. Registro por oportuno que as insurgentes a seguir individualizadas estão escoradas em documentos apresentados apenas em sede de impugnação e, conforme narrado, deram ensejo à baixa do feito em diligência. Eu acho que a gente vai conseguir saltar assim, algumas partes, então não desesperem ainda, não, porque está extenso. Mas a situação é bem repetida para todo mundo. Eu vou ler esse primeiro na integralidade, porque ela na recorrente que conforme o lançamento de débito, essa empresa teria prestado serviço desde janeiro, a afirmação é feita com base só no contrato de prestação, ocorre que a empresa só começou efetivamente a prestar serviço em dezembro e não em janeiro. Eles firmaram um contrato em janeiro, só em dezembro, só que fala que só começou em janeiro. Que houve meses que realizou pagamento de 12 mil, hora de 11 mil, hora de 17 mil, e que isso demonstra que o valor não era fixo, que a nota fiscal número 82 é de 13 mil e não de 16 mil. Por ter limitado a replicar as razões lançadas na impugnação, sequer atentou-se para o fato de que toda exigência anterior a 11 de 2000 já foi fulminada pela decadência nos termos da decisão recorrida. Então, ela sequer possui interesse recursal quanto a essas competências. Ela faz isso em todos os contratos. Como ela basicamente replica tudo que está na impugnação, ela se insurge contra questões que já foram decaídas, que ela não tem interesse. O segundo ponto da insurgência diz respeito ao fato de os pagamentos serem variáveis e não fixos, de acordo com o que consta no relatório fiscal. Nas planilhas elaboradas pela autoridade fiscal, nota-se que o valor mensal apurado a partir da competência 12 oscilava entre 10 e 16 mil. Tais variações eram sentidas, na verdade, quando eram firmados aditamentos. E aí eu fiz a transcrição dos valores que eram pagos. Olha, 13 mil era por causa do valor do contrato que foi firmado às folhas 556 e abarcava o período de dezembro de 2000 a dezembro de 2001. Depois ele firma um de 16 mil, que era de janeiro de 2002 a 8 de 2003. Aí depois ele firma um de 10 mil, que era de 9 de 2003 a 7 de 2004. Aí depois, tão logo aquele contrato acabou, eles firmaram um outro de 12.500, ou seja, a flutuação ela estava de acordo com os aditamentos que foram feitos. Não há qualquer menção a mudanças no volume de trabalho nos aditamentos, apenas a alteração dos valores indicados na cláusula 11ª do primeiro contrato, incólume quanto aos demais termos. Portanto, a recorrente não apresentou documentos aptos para descaracterizar o vínculo empregatício. Por derradeiro, ela se insurge contra a nota 82, repisando os mesmos argumentos trazidos na impugnação, sem se contrapor às razões apresentadas pela DRJ para o não acolhimento da pretensão. Peço vênia para transcrevê-las no que importa. Basicamente, o que ela faz, ela apresenta uma nota que a DRJ coloca o seguinte: a desconsideração de valores apurados na contabilidade com credibilidade apenas nas notas fiscais não seria suficiente para modificar o que se encontra registrado na contabilidade. A impugnante deveria ter demonstrado que os valores originalmente lançados em sua contabilidade, verificados pela fiscalização durante a ação fiscal, estão incorretos. Em seguida, deveria ter efetuado as correções necessárias na contabilidade. Portanto, como a empresa não comprovou os devidos ajustes na contabilidade, não dá para acatar o que está apenas na nota fiscal. Nos autos, a referida nota fiscal
em seguida do documento de número 84, da nota fiscal de número 84, referente ao mês de fevereiro. Nos meses anteriores, estavam a nota em contínua sequência, além de estarem de acordo com o valor lançado no aditamento do contrato referente ao seu respectivo período. Segundo o contrato das folhas 554, o valor do serviço contratado passaria a ser, a partir de janeiro de 2002, R$16 mil. Então, sem a documentação contábil, não há como acolher a pretensão da recorrente. A FGV Comércio e Serviço. Deixa eu ver se esse caso é igual. Não, esse caso é um pouco diferente. O que acontece? Essa sociedade, diferentemente das outras, ela já estava constituída anteriormente. A segurada aqui no caso, que é a Cecília, ela entra na sociedade só em determinado período. Só que a fiscalização a colocou como prestadora de serviço em um momento até anterior ao que ela ingressa na sociedade. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, a insurgência que ele apresenta é aqui, somente em novembro de 2003, a senhora Cecília adquiriu parte das cotas da empresa, mas até aquela data nenhuma relação ela tinha com a sociedade. Além de que os valores da nota fiscal não são os mesmos, e aqui ele faz a mesma alegação de que os valores oscilavam. Merece guarida a alegação de que a senhora Cecília somente passou a integrar os quadros da sociedade em novembro de 2003, nos termos da alteração com firma reconhecida em cartório e devidamente registrada na junta comercial daquele mesmo mês. Ou seja, a firma foi reconhecida e também o registro na Junseng, ela foi feita contemporânea ao ingresso dela na sociedade. Então, excluo, por esse motivo, as apurações referentes a Cecília na competência 4 de 2002 a 10 de 2003, porque ela não fazia parte da sociedade e ela foi a única segurada autuada, porque era ela quem prestava serviços na recorrente. Quanto às demais alegações, é a mesma coisa do anterior. Modificava o valor da remuneração por causa do aditamento que foi firmado e não por causa de volume de serviço. A Casa Nova é basicamente a mesma coisa. Ele faz a alegação de que o valor não era fixo, mas aqui novamente eu observo que a modificação também só deu em razão dos aditamentos. Eu indico aí, de acordo com a planilha elaborada, fiz aí onde está isso. Quanto à afirmativa de que há erro no lançamento, vez que as notas fiscais 164 e 169 têm, respectivamente, os valores tais e tais, é a mesma alegação do anterior, porque na contabilidade está um valor diferente da nota fiscal e ele não demonstra que houve qualquer retificação na contabilidade nem nada, só apresenta a nota. Então, os motivos, para o não acatamento nós já apreciamos. O item D, a LAFP. Aqui, novamente, o que ele faz é replicar, sem observar que já tinha parcela decaída. Então, a maior parte da autuação aqui que ele se insurge já foi até abarcado pela causa instintiva. Com relação às parcelas não decaídas, aqui o sócio também que presta o serviço era ex-empregado da recorrente, aí eu tenho aí a ficha funcional dele, a rescisão, que eu indiquei as páginas. Ele percebia também rendimentos fixos nos exatos valores lançados na cláusula 11ª. Então, como dos demais casos, as oscilações eram fruto também desses aditamentos. Eu também estou rejeitando. Com relação ao item E, a valeja. A valeja, aqui tem alguma diferença? Deixa eu relembrar. Deixa eu reler aqui a parte. Diz a recorrente que, só grifado, acrescenta-se que a contratação da empresa ocorreu em 19 de maio. Tem essas alegações também. Que a contratação ocorreu em 19 de maio, só que os primeiros serviços só foram prestados em junho. Aliás, o relatório fiscal, o valor apontado para a nota é 8 mil, o que está absolutamente incorreto, diz a recorrente. Na planilha elaborada pela autoridade fiscal, foi considerado o pagamento mensal de 8 mil entre os meses 5 e 12 de 2005,
como base de cálculo. A planilha ainda contém informação de que foram analisadas as notas fiscais sem número para os meses de maio e as notas fiscais 28 a 45. A nota de número 25, ela só é juntada à impugnação e informa o pagamento de quase R$3 mil, abre aspas, pela prestação de serviços realizados no período de 20/6 a 30/6. A nota 26 informa um pagamento de R$2 mil pela prestação de serviço, não dá para ler, indica o mesmo um período similar. A 27 informa um pagamento de 600. As notas fiscais seguintes foram emitidas no valor de 1.000 e referem-se às prestações de julho em diante. Sendo assim, ele demonstrou ter pago à prestadora um total de 5.633. Ele não apresenta as notas anteriores. Portanto, por não ter apresentado os documentos que fazem, elidir o que estava pactuado e o que estava lançado na contabilidade, eu também mantenho o lançamento. Com relação a F. Macedo, a mesma coisa, ela determinava um pagamento mensal fixo, que antes era R$2 mil, depois passou a R$3 mil. Embora exista nota fiscal emitida em maio, que consta o valor de R$7 mil, assim como foi feito nos casos anteriores, não demonstra o ajuste na contabilidade. Então, eu também estou rejeitando essa alegação. Com relação ao item G, pessoa e pessoa, mesma coisa, competências também já decaídas, que ele continua a se insurgir, e também se insurge de novo contra a questão do volume do serviço, mas não tem nenhuma possibilidade de aferir isso, principalmente considerando que o valor era fixo e mensal. Sociedade Civil e Irmãos Passos, mesma coisa, parcela fulminada pela decadência já, e aí tem aqui um outro caso, o seguinte, embora tente refutar os achados da fiscalização, não me convenço em existir relação empregatícia nesse caso, justamente porque no dia seguinte ao da demissão do senhor Antônio Mário, contratada a sua empresa para prestar serviço a recorrente. Assim como nas demais situações, a mesma coisa, tudo fixo, mas vejam até dia seguinte. Letra I, a Proiete Assessoria, de novo, já teve decadência, mesma coisa que fiz aí a indicação de quais eram os valores acordados nos aditamentos, então não tem que se cogitar essa questão da modificação do volume, e também a constituição da pessoa jurídica ocorreu após a demissão, e o senhor Silvano, que era o ex-empregado, ele tem 99% das cotas da empresa que ele constituiu depois de ser demitido. Item J, Alarcon Gomes de Araújo, a mesma coisa. É engraçado nesse caso que a contratação da empresa, ela ocorreu até antes mesmo da Constituição. Concomitante à demissão do funcionário, foi feita a contratação de sua empresa para prestação de serviço numa pactuação que foi realizada no mês de setembro de 2003. Curiosamente, à época, sequer existente a pessoa jurídica, que somente veio a ser registrada no mês 10. Se não constituída, obviamente não poderia emitir notas fiscais, porque basicamente o que ele fala aí é que não teve a emissão da nota fiscal. A nota fiscal número 1 aconteceu muito depois da pactuação. Mas óbvio que ela não podia emitir nota fiscal, não tinha nem CNPJ. Se não constituída, obviamente não pode emitir notas fiscais. E o fato de não ter emitido nota fiscal, por óbvio, tampouco comprova não ter prestado serviço. O contrato celebrado não deixa margem para cogitar o início de prestação de serviço posterior à sua celebração, além de o lançamento ter sido ultimado com base nos livros diários da recorrente. Eu também rejeito a alegação por esse motivo. Nunes e Mota, aqui, de novo, as razões para manutenção lançadas no tópico precedente são idênticas. Ele está lá, indica quando que ele faz a demissão, quando que ele faz o contrato social, quando que é a contratação dele. Então, é igual o caso anterior. Quanto à alegação de erro do somatório das notas fiscais emitidas, igualmente,
não merece ser acolhida a pretensão, conforme esclarecido pela DRJ, para considerar as notas fiscais, deveria ter lançado a mesma coisa da contabilidade, que também não foi feita. Letra M, LYF, Serviços de Informática. De novo, ela faz uma pactuação com uma empresa inexistente para prestação de serviço. Aqui a avença foi celebrada no mês de março de 2004, ao passo que a constituição da pessoa jurídica também só acontece um mês mais tarde, no dia 6/4 de 2004. Os valores também eram fixos, mensais e conforme o contrato. Na Rodrigues Araújo, letra N. Aqui eu não sei qual foi o dia que a pessoa jurídica foi constituída. E pelos argumentos já expostos em situações parelhas, o fato de não haver emissão de nota fiscal não é prova de inexistência de prestação de serviço. Fiz um indicativo de qual contrato que foi firmado entre a recorrente e essa empresa. O pagamento também era mensal e fixo de 5 mil e passou a ser majorado para 6.500 quando foi feito um aditamento em dezembro de 2005. Letra O, na CATEC, mesma coisa, desligado, qualidade sócio, firmou o contrato com a recorrente antes mesmo de constituir a empresa. Aí a empresa foi aberta no mês 12 de 2004, aberta a sociedade limitada, só que a pactuação ela aconteceu alguns dias antes. Então, pelos mesmos motivos expostos, né, eu também estou rejeitando a pretensão. A Partners Assessoria, mesma coisa, ex-empregado, fez constituição da pessoa jurídica, valores iguais. Então, a identidade, né, dessa situação da Partners, com a indicação das folhas que eu fiz aí, com as situações que a gente já apreciou, eu também deixo de acolher. A Eliseu dos Santos, mesmíssima coisa, parcela do crédito já foi decaído, e a questão dos contratos, a avaliação dos valores, ela se dá com base nos contratos que foram firmados entre a recorrente e a empresa. Gilvano, mesma coisa, fez um contrato de prestação de serviço sem que a pessoa jurídica tivesse sido constituída, então também não acolho. ALC, mesma coisa, remuneração fixa. Em arremate, quanto à comunicação da irregularidade da nota de número 3, ela fala que ela fez um cancelamento de uma nota que foi emitida. Negligencia recorrente que, quando a realização da diligência sobre o qual teve a oportunidade de manifestar-se, feita a transferência do valor da citada competência, em nada modificando o lançamento, simplesmente só mudou de competência porque era uma nota que tinha sido emitida, sei lá, em novembro e na verdade era dezembro. Então isso não alterou em nada o lançamento. E com relação ao pedido subsidiário da dedução dos valores já recolhidos pela pessoa jurídica, ela pede essa dedução, né, para afastar o pedido subsidiário. A DRJ fala que são pessoas jurídicas distintas, só que há muito tempo a Câmara Superior deste Conselho tem jurisprudência diametralmente oposta ao sentido externado pela instância ACOR. Nos idos de 2016, sob a pena da conselheira Elaine Cristina, sustentado que não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos bens segurados, até porque o recolhimento das contribuições de duplicidade não lhe beneficiaria. Então, autorizando mesmo essa dedução do que já foi recolhida pelo sócio da pessoa jurídica, que agora está sendo reconhecido como segurado empregado. Tem um precedente, de certa forma, recente também, da Câmara Superior em igual sentido, prolatado no mês de novembro do ano passado. Então, por esse motivo, eu estaria acolhendo o pedido subsidiário para determinar essa dedução das contribuições pagas pelos segurados na qualidade de sócios arrecadadas pelas pessoas jurídicas cujas contratações foram reclassificadas como relação empregatícia. Então, em arremate, eu não estou conhecendo do recurso de ofício, porque é inferior ao valor de alçada, e estou dando parcial provimento ao recurso voluntário só para excluir da base de cálculo as apurações referentes a Cecília Oliveira,
nas competências 4 de 2000 e 10 de 2003, eis que sequer era sócia da pessoa jurídica que já havia sido constituída, bem como para reconhecer a possibilidade de dedução das contribuições pagas pelos segurados à qualidade de sócio arrecadadas pelas pessoas jurídicas cujas contratações foram reclassificadas como relação empregatícia. É um encaminhamento, presidente. Obrigado, Ludmila. Então, tá aí as ponderações da Ludmila, acho um voto bastante minucioso, né? Já parabenizando o trabalho que deu. Mas está bem claro o posicionamento da relatora e fica aberto aí a debate para dúvidas, esclarecimentos, fato, direito, colocações e depois a sequência da votação. Eu já estou pronto para votar, então aguardo a manifestação dos colegas. O doutor Virgílio quer falar, por favor, doutor? Salvo engano, a relatora reconhece a competência da fiscalização em reconhecer o vínculo empregatício, é isso? O que eu estou reconhecendo, né, é a possibilidade da fiscalização diante de fatos, né, que não se materializam na realidade, são fatos geradores de contribuições previdenciárias que não foram recolhidas por existir ali uma série de pactuações que fariam com que aquele fato gerador não acontecesse. Né, aquela discussão que, como eu coloquei, né, que está justamente na arguição de descumprimento de preceito fundamental, acerca dessa possibilidade. Então, com a RIMO, né, no CTN, com a RIMO no Regulamento da Previdência, que fala justamente que o auditor ele tem competência para verificados, né, os requisitos da relação de emprego, fazer a reclassificação como segurados empregados, e também com base no 116, parágrafo único, 142 e 149, fundamentando, né, mas tem que ser devidamente fundamentada. Aí que a autoridade fiscalizadora atrai o ônus para si. Ela precisa de fundamentar que aquelas situações, de fato, não são reais. São pessoas jurídicas que são firmadas simplesmente para esconder uma relação empregatícia. O presidente, eu estou entre a cruz e a espada. Se é que vossa senhoria me entende. Entendo. Eu, na verdade, assim, eu costumo, nos meus acordos, assim, evitar assim, essa expressão de que a gente reconhece relação de emprego, né? E me ater mais assim, aos limites assim, do artigo 22, né? Que eu reconhecer que aquela pessoa é um segurado obrigatório da Previdência Pessoal na condição de empregado, alguma coisa assim, que eu acho que é possível, sim, a fiscalização. Aliás, os tribunais vêm reconhecendo, né, a STJ, acho que se manifestou sobre isso, essa possibilidade, né, assim, de reconhecer relação de emprego. Eu acho que é tudo um pouco, né, acaba se a gente indo um pouco para talvez até um eufemismo aí, mas a verdade é que também eu acho um pouco pungente essa afirmação de reconhecer vínculo empregatício, né? Porque até por uma questão de competência e até do social do trabalho, propriamente dito. Mas eu acho que é possível, sim, reconhecer que aquela pessoa tem a condição de segurado obrigatório da Previdência e deveria ter a empresa recolhido as contribuições decorrentes daquela relação jurídica, de fato, que existe. Tá? Mas é um pouco assim, uma questão meio é sutil e uma questão seria de forma transversa reconhecer o vínculo. Eu acho que foi um pouco da forma como eu tentei colocar ali, de uma relação que não se configura na realidade, uma tentativa de esconder a ocorrência do fato gerador, porque falar assim, realmente, reconhecer vínculo empregatício, quem tem a competência exclusiva é a Justiça do Trabalho. Então, mas, ao mesmo tempo, por que aqui a gente está reconhecendo, fazendo essa reclassificação?
porque o fiscal, ele conseguiu demonstrar a existência ali de que aqueles contratos simplesmente eram contratos que tentam forjar o que acontece na realidade. Aí, realmente, eu tentei colocar com alguns dedos. O artigo 12, né, da Lei 8.202 fala assim, né, literalmente, são segurados obrigatórios da Previdência Social as pessoas físicas como empregado, ele fala como empregado, não aquele que tem carteira assinada ou que tem um vínculo formal de trabalho, mas sim aquele que presta serviço de natureza urbana à empresa, caráter não eventual, sob subordinação, mediante remuneração. Tá? Então, tendo em vista que está caracterizado isso aí, no entender da relatora, evidentemente, né, eu acho que sim, que ele se torna um segurado obrigatório da Previdência Social, ainda que não haja um vínculo formal estabelecido, carteira assinada ou não. Eu venho votando assim e eu vejo, pelo menos no CARF, isso aí mais ou menos predominando esses entendimentos, né, salvo o melhor juízo. Mas só sem interferir aí também no posicionamento, né? Não, tudo bem, respeito. É isso. Não sei, tem outras colocações também? O Leonan está na fila, depois a Sônia. O Leonan acho que levantou um pouquinho antes. Essa é só uma observação. Essa preocupação do Dr. Vigília é tão relevante que está na mesa do Supremo para iniciar no dia 11 o julgamento dessa questão na DPF 647, que a relatora destacou. Ela só não destacou que vai ser julgado. Vai ser julgado no dia 11, com final, que vai ser aquele julgamento virtual, com final no dia 18. Seria até curioso, porque se eventualmente o STF, lá nesse período aí, no dia 18, ele concluir o que realmente, inclusive não é meu posicionamento é igual ao de Ludmilla, eu já votei, então também não, que pode sim, mas se o STF chegar e disser que não pode, até diferente do que eu penso, a publicação do acórdão, que vai ser posterior, vai ser até diametralmente oposta à decisão, mas também não tem efeito suspensivo, paciência. Assim, tem questão, observação. E pode ser que eles nem entrem no mérito, porque existe uma questão da legitimidade, pode morrer aí. Pode. Ok, a Sônia também queria fazer uma colocação. Sônia, por favor, está com o microfone. Doutor Vigílio, essa preocupação que o senhor expressou, uma preocupação que atinge a todos nós, mas eu vejo uma situação muito análoga àquilo que a gente utiliza quando o auditor fiscal ele requalifica um comportamento ou uma situação, trazendo o real contribuinte para o fato, trazendo a situação fática. E não é que ele desconsidere personalidade jurídica ou desconsidere a empresa, muitas vezes, mas ele traz os fatos e deixa o formalismo de lado, porque ele entende que aquele formalismo ele só serviu para fraudar alguma coisa. Então, nessa situação do processo, me permita que a relatora corrija, até se eu estiver enganada, é essa situação que eu verifico. Fazendo uma analogia com a desconsideração da personalidade jurídica que a gente vê tanto e que é tão importante aí na apuração das fraudes, né, das infrações fraudulentas, simulatórias, é a mesma condução. De fato, existia o vínculo. Desculpa, não é que existia o vínculo, de fato, ali existia um contribuinte de contribuição previdenciária. Não vamos adentrar a história do vínculo ou não. Houve o fato gerador e o contribuinte não recolheu a contribuição previdenciária devida. Eu vejo dessa forma, e aí me sinto confortável com o encaminhamento. Eu só queria dividir isso com o senhor, e até peço desculpas para o Ludmilla se eu entendi alguma coisa de forma equivocada, mas eu acho que é o mesmo encaminhamento por analogia. Obrigada. Então, doutora Sônia, é o seguinte. Quando eu disse que eu estou entre a cruz e a espada, é o seguinte. Eu tenho a lei de um lado e tenho a realidade fática
do outro. E eu tenho que ponderar entre a lei ou realidade fática. E eu sei que isso que a senhora acabou de dizer é uma verdade inconteste. E existe muita burla à legislação. Agora, o meu questionamento, às vezes é esse, ter uma decisão. Se eu decidir qualquer das duas fórmulas, eu não vou ficar ou de um lado ou de outro lado, eu não vou ficar preocupado, porque eu tenho a lei que eu acho que me dá amparo. E eu tenho a realidade fática que eu também acho que me dá amparo. E eu sei que a realidade fática é essa, que o fiscal descreveu nos autos. Não sei se a senhora me entende. Então, mas não vamos levar para frente essa discussão, porque ela é infrutífera. Vamos deixar para lá. Doutor Virgílio, entendo muito bem o senhor. Muito obrigada. Nada. Vai, conterrâneo. Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas mais pontuais, não é muita essa discussão. Primeira questão da decadência, porque você está aplicando um 732.1, né? E não é o critério que a gente tem usado, não é esse, né? Esse demonstrativo, ele, apesar de ter sido usado pela DRJ, ele não auxilia, porque ali eles estão considerando eventuais pagamentos que teriam ocorrido relativo à infração. O fato da empresa ter considerado, da fiscalização ter considerado o IG empregatício, não quer dizer que a empresa não tenha recolhido contribuições previdenciárias das operações normais dela, dos empregados. A menos que ela não tenha empregado algum, mesmo assim ainda teria talvez os sócios, né? Então, ele não tem como verificar no processo, pelo que eu vi aqui, se teve recolhimentos para atrair a aplicação do 150, parágrafo 4, ou se não houve o próprio recolhimento, porque o que tem aí assim, o que a DRJ usava nessas épocas, logo quando da súmula vinculante, eles passaram a adotar aquele procedimento mesmo. Eles usavam o seguinte: tem pagamento da infração? Não. Então, eles sempre consideravam um 731, porque nunca ia ter. A regra seria não haver pagamento. Mas não dá para a gente saber se tem outros pagamentos de acordo com a súmula, a própria súmula aqui do CARF, que fala que aproveita, né, independente, né, se pode ter pagamento dos empregados normais, se é que ela tinha algum, né? Então, eu fiquei na dúvida, como é que a gente você lançou provocação, mas agora qual o caminhamento que você daria? Caso não haja prova no processo desses pagamentos, que eu acho que não há prova. Mas aí o ônus da prova também seria do contribuinte, se ele está pedindo a decadência com base em pagamento. Se não tem pagamento... Ele foi pedido de formulário, ele pediu isso, decadência? Ele pediu? Ele pede, no primeiro momento, ele pede decadência, ele pede exatamente o que foi dado, que seria uma aplicação de um 173. Aí, na hora que chega no recurso voluntário, ele modifica um fundamento e pede pelo 150, parágrafo 4º. Eu entendo a sua colocação, né? Porque aqui eu estou aqui como a única autuação é justamente essa reclassificação, obviamente não vai ter recolhimento nenhum, mas ele pode ter feito algum na vida. Só que, ao mesmo tempo, aqui as condutas, né, que foram descritas, de firmar contrato com empresa que nem existente era, eu acho que isso, eu poderia até acrescentar que isso robustece a aplicação do inciso 1º do artigo 173. Como é que ele está firmando contrato com pessoas jurídicas que nem existem para prestar serviço? Para mim, fica até justificada a aplicação do 173 também. Eu não coloquei e além disso, Ludmila, se ele está pedindo a aplicação do 150, e se nos autos na instrução não tem elementos, eu acho que você não teria... Eu entendi uma coisa aqui, Ludmila. Isso teve qualificação ou não teve? Não teve qualificação? O que houve? Não.
É porque, assim, eu acho que se a gente também... e teve... os autos previdenciários, eles faziam representação fiscal para fins penais com base lá naquele 337A, se não me engano, no Código Penal. Eu acho assim, tipo, a gente não pode usar o 173 se a própria autoridade... Quer dizer, a questão do dolo, a gente imputar se a própria autoridade fiscal não adentrou nesse mérito, né, de ter a percepção nossa como julgador, o nosso está falando que a conduta foi dolosa e por isso houve uma representação, ou houve alguma coisa, aí tudo bem. Agora, se não houve nada, a gente... Rony. A questão é só do pagamento. São duas questões, eu estou falando primeiro dessa questão do dolo, tá? A primeira questão do dolo é assim, a gente justificar 173 por haver dolo, isso se estivesse dentro da autuação, né, do lançamento de ofícios, correto? A imputação de um dolo. Se não existe, a gente não pode, aqui no julgamento, eu não vejo o menor espaço para a gente, tá? A gente vai estar atuando quase como da abraçadora. Outra questão é a questão de haver pagamento ou não, tá? Eu acho assim, o contribuinte, se ele formula um pedido de decadência pelo 150 parágrafo 4º, eu nesse ponto eu acho que eu convijo aí, que parece ser entendimento da Sônia, assim, que realmente ele atrai para ele o ônus de comprovar que houve pagamento. Até porque a decadência é matéria de ordem pública, né, gente? Tipo assim, se ele chegar lá na origem e comprovar que fez pagamento 150 parágrafo 4º, ele vai chegar, o auditor fiscal, a autoridade fiscal, vai ter de aplicar a decadência necessariamente, porque é obrigado a isso, matéria de ordem pública. Todo mundo sabe disso aqui, né? Decadência é ordem pública. Então, assim, a gente... qual seria a alternativa? Vamos baixar a diligência para fazer prova para o contribuinte de que houve pagamento nos autos? Não tem cabimento isso. A autoridade fiscal lá na execução vai poder verificar isso. Entendeu? É isso que a preocupação só que eu tenho, isso, que em muitos casos a gente vai ter em que o contribuinte que não tem pagamento, a gente vai começar a baixar a diligência para juntar pagamento para ele. Não tem preocupação válida, mas eu acho que tem essa facilidade, né, que existe, que a administração pública vai ter que fazer. Se tiver decadência, o contribuinte não vai ser prejudicado. Ele vai chegar lá, vai mostrar os pagamentos e vai ser feita a aplicação da decadência. A não ser que tenha pagamentos aí, não tenha sido visto. Só. A mim parece eu estou fazendo só as ponderações aí para vocês, tá? É o que eu acho, pelo menos, sobre o assunto. Não sei se... Com relação, né, não ia nem falar da questão do dolo, não, mas eu concordo. Mas a minha lógica foi só assim, está claramente simulando, porque você não tem como, seria na verdade por simulação, né, por causa dos contratos firmados, mas eu concordo que ficaria temerário utilizar isso, sendo que, salvo melhor juízo, eu estou até tentando olhar aqui de novo, não há nada nesse sentido. Aí, realmente, a melhor justificativa seria não poderíamos nós agora fazer essa prova para o contribuinte, porque ele simplesmente, no recurso voluntário, ele saca a aplicação do 150 parágrafo 4º, entendeu? Ele nem justifica, não. Teria que ter utilizado 150 parágrafo 4º, porque é tributo sujeito a lançamento e promulgação, ponto. Não tem a discussão da antecipação do pagamento, esse questionamento nem é colocado por ele. Mas eu faço essa complementação, sim, nesse sentido argumentativo da questão do ônus da prova. Ok, alguém tem mais alguma colocação? Porque tem duas mãozinhas levantadas aí, a Sônia e o Vigito com a mão levantada. São mãos velhas. Mas não sei, pode ter renovado, né? Não sei. Então, se não tem outros... sugestão, Ludmila, não utilizar o DAD, né, esse discretionary de débito, como justificativa para a aplicação do 731, porque ele não é a ferramenta para isso. Então, eu, talvez, a título de sugestão também, colocar que, apesar de suscitar, ele não trouxe aos autos elementos que comprovassem os recolhimentos. Isso, eu vou fazer isso mesmo, porque o que aconteceu? A minha lógica, e aí realmente você apontou, ela está errada, porque como eu parti só da análise destes autos da reclassificação, eu esqueci o espectro maior dele ter outros segurados de fato. Aí, quando eu olhei, pensei, não, óbvio, 173 não vai ter nada recolhido, pronto. Mas realmente foi muito bem pontuado, eu vou fazer essa retificação, tanto para fazer a supressão desse discriminativo analítico,
enveredando a argumentação apenas no sentido de não ser possível aferir ter havido ou não o pagamento antecipado, fato que ele nem menciona no recurso voluntário, tampouco traz alguma documentação capaz de escorar essa pretensão de aplicação do 150, parágrafo 4. Aí eu encaminho nesse sentido. Ok. E a Sara pediu palavra também? Eu não sei, só uma coisinha. Acho que eu talvez estou até enganada, mas o fato de a gente estar reconhecendo o pagamento feito pelos sócios para apropriar aqui, isso não configura uma antecipação de pagamento, não? Eu acredito que não, porque é de terceiros, né? Não é pagamento dele. Isso a gente teria que até... Eu também não tenho prova também de se foi feito, se não foi feito, em que pé que está. Por isso que eu não falo que deva ser feita a dedução. Eu conheço a possibilidade de deduzir, porque eu não sei o que foi recolhido, o que não foi para essas pessoas jurídicas. Ele estava assim, uma pergunta assim, né? Mas eu achei interessante a colocação da Sara, né? Bem capciosa mesmo. De qualquer maneira, não tem provas de recolhimentos desses terceiros, assim, está nos autos, os que recolheram, não na pessoa física lá da... Não tem os nada. Recolhimentos de DARF simples, mas acho que não tem nada a ver, né? Exatamente, tem umas DARF simples colocadas aí. É uma tese que ele também lança sem grandes explicações, até por ser um pedido subsidiário, e é um recurso bastante extenso. Ele não faz nenhuma prova de nenhum recolhimento, nem nada, ele só pede isso. Ele lança essa tese? É uma tese que ele lança de que foi a Sara que lançou? Foi a Sara que lançou. Ele não fala. Eu vi aqui uns dados simples e umas GPS também, agora eu não sei de que é, porque tem umas GPS antigas. O que a DRJ... E a DRJ, ela aprecia esse pedido, né? Só que ela nega com base, não é possível fazer dedução por serem pessoas jurídicas distintas. Essa que é a justificativa dada para não acolher esse pedido subsidiário. Depois ele só insiste nisso, falando que deveria ser feito o recolhimento, mas ele não faz nenhum desenvolvimento de tese nesse sentido, e eu acho que a gente não tem nos autos nenhuma documentação capaz de aferir o que foi ou o que não foi recolhido por essas prestadoras do serviço. Eu acho que aí a gente estaria dando um passo excessivamente largo, né? Já está reconhecendo a possibilidade de uma dedução, né, desses valores, e ainda reconhecer que eles têm o condão de antecipar uma decadência, aí... Mas é porque também tem uns GPS. Mas tem lógica, eu acho que é uma questão para se refletir, mas eu não faria isso, mas talvez no primeiro momento, mas é uma tese coerente, né? Assim, a gente está entendendo que foi tem a sua lógica, mas enfim. Eu não aplicaria não, porque são pessoas jurídicas distintas, então você tem que contar para mim do recolhimento antecipado do autuado. Sim. Mas a gente está criar uma tese que a Sara criou, né? Porque se você pensar pela lógica, são pessoas jurídicas distintas, eu não podia aproveitar o pagamento. Mas eu também acho que tem que aproveitar. Eu até tenho um voto que foi tirado de pauta mês passado, que eu também achava que tinha que aproveitar. Mas assim... Se o contribuinte trouxesse a tese, eu acho que a gente teria de se debruçar melhor. Mas como está de ofício, acho que não dá para ainda que tivesse do termo de decadência, acho um pouco complicado. Martim quer falar, por favor, Martim. Martim, microfone. Perdão. Quando esse tema de decadência, eu estava analisando aqui o processo, para verificar se achava algum comprovante, né, alguma coisa nesse sentido. O que eu achei, assim, de, digamos, um argumento favorável ao contribuinte aqui, né? Na página 86, teria a seguinte informação. Os documentos examinados foram os seguintes. Estou falando aqui do relatório da ação fiscal, né? GPS do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a remuneração de autônomos. Ou seja, a fiscalização analisou o GPS. Só que os GPS não estão nos autos. Ainda, eu acho que na folha 358, é intimado o contribuinte a apresentar comprovante de recolhimento de GPS, também na página 359 a mesma coisa. Aí
mais adiante na página 362, eles pedem a GPS original de uma retenção específica, que é a 2631, né? Ou seja, deve entender que o contribuinte estava entregando esses documentos. E foi feito um lançamento com várias NFLDs. Eu tenho uma certa dúvida que daqui a pouco essa prova pode estar, seja no processo seguinte da pauta, que é a Ludmila, que eu não consegui verificar ainda, né? Só já adiantando. Daqui a pouco tem GPS lá, né? A gente não sabe. E também parece que o contribuinte teria entregue a fiscalização, os comprovantes de pagamento que ele forneceu às GPS. Né? Então, me fica com uma certa dúvida, ainda que o contribuinte diga que ele não tenha feito a prova, talvez ele tenha feito entregando a fiscalização esses documentos, só que não foi juntado ao processo. E sendo esse lançamento, aquele lançamento que certamente a empresa, certamente não sei saber dizer, mas provável, né, que a empresa tem algum empregado, né, pelo forte que está se vendo aqui, pessoalmente para alguns, essa situação de pessoa jurídica, é bem provável que tenha outros pagamentos, tanto é que não consta, pelo menos nesse processo, uma autuação por pagamento nenhum de contribuição previdenciária. Tem uma autuação de banco, às vezes a gente já teve situações no passado, né, o banco, o Santander, ou outro banco, assim, sem dizer nomes, não tinha juntado aos autos as GPS, né? Então, aqui é diferente intimar, ao se presumir que o banco tinha feito o recolhimento, mas aqui, talvez o contribuinte tenha feito essa prova, só não esteja nos autos na hora de formação do processo, né? E ele não juntou em impugnação, que é o momento de apresentar a prova de defesa, também tem esse detalhe. Eu só queria botar isso em consideração, que é só um detalhe aqui, a gente vê se não está no processo seguinte, antes de decidir. Só colocaria assim, Martinha, que tipo assim, talvez ele tivesse juntado, assim, por exemplo, a fiscalização nesses autos previdenciários, muitas vezes eles colocam lá documentos examinados, assim, eles botam lá documentos foram examinados. Eu acho que não está, tá explicitado guias de tais datas, não tem, ou não tem explicitado isso. E também se o contribuinte juntou, levou a intimação, juntou aos atos, ele vai ter um protocolo, vai ter algum sinal de que fez a juntada desses documentos nos autos, né? E agora, assim, a gente, talvez ele tenha juntado, mas não está nos autos, mas talvez sim, talvez não, com base em que a gente vai ficar inferindo se ele juntou, deixou de juntar. A mera possibilidade de ele ter juntado não justifica, me parece, assim, a gente... Só se essa situação realmente vai estar no processo seguinte. Aí, não, no processo seguinte não está. Eu até fiz esse processo que a gente analisou agora, o RO e o RV, como o outro é só um lançamento complementar por causa das notas fiscais que foram apresentadas quando o baixado feito em diligência, o processo seguinte tem uma documentação infinitamente inferior a deste processo que a gente está analisando. Tanto é que eu faço até remissão a páginas destes autos de notas e documentos que estão neste processo, no processo subsequente. Só concluindo, eu olhei também agora outro processo, enquanto isso, eu realmente não achei mesmo, né? Então, o meu encaminhamento não tendo prova nos autos, não tem como reconhecer decadência, né? Como o presidente falou, se depois o contribuinte achar esses documentos, que vá na unidade de origem lá e peça a revisão de ofício lá do assunto. Bom, a gente não começou a votar ainda, alguma colocação mais ou a gente pode passar para a votação? Senão a gente começa assim... Olha o último aqui. Tá. Depois aí vamos em frente. O finalzinho, na hora que você reconhece aqui possibilidade de edições, esses dois julgados que você trouxe, eles são parecidos, mas tem uma diferencinha no termo de redação, sabe? Se você ver o segundo, ele fala aqui o seguinte, as contribuições referentes à parte dos segurados paga por pessoa jurídica entre voz em relação ao seu sócio. Então ele está autorizando só a parte do segurado, né? E a de cima, ela é mais genérica, ela fala, não existe lote e tal. Dessa forma, a contribuição paga pelos segurados enquanto sócios arrecadadas pelas pessoas jurídicas, entendeu? Assim, um seria o total pago, o outro seria a parte do segurado. Você entendeu? Que parece que tem uma diferencinha aí. Esse auto que a gente está examinando é o quê? Patronal, terceiros, tem segurados? Tem tudo. É tudo?
Porque a lógica que eles estão colocando é o seguinte, que isso seria autorizado, não justifica cobrar 2 vezes o mesmo segurado. Então, fica parecendo que é a parte do segurado mesmo, né? Seria só patronal, né? Patronal terceiro, né? Uhum. Não tem como recolher segurado lá, porque não tinha... Ele não recolheu segurado lá, ele é empresa. Exatamente. Então, teria ajuste a fazer na redação? Eu, com relação a esse, vocês acharem melhor de fazer, porque eu confesso que eu achei que ficou extenso, eu não fiquei no dispositivo. Mas eu acho que não está correto, não. Está correto não, Mário. Pagas pelos segurados na qualidade. Eu colocar essa parte dos segurados, em vez de ser a parte do segurado, né? Não, mas os segurados é porque se reconheceu que essas pessoas eram segurados, mas não que eles eram segurados lá quando eles estavam na empresa. Talvez seja um pouco confuso a redação, mas pelo menos eu entendi que foi usado já esse dispositivo, se copiou de um outro, ou como é que foi, Ludmila? Se utilizou? Tem 2. Né? Eu fiz, tem 2, aí eu fiz, parece um pupurri aí. Porque eu peguei umas partes de um que eu gostei. Eu acho inteligível, assim, eu não sou confuso com a redação, mas também se o Mário tiver uma proposta aí, diversa... E a dúvida é o seguinte, está autorizando tudo que foi pago lá pela suposta empresa, a prestador de serviço, ou só a parte do segurado? Não, ele está autorizando as contribuições, a redução das contribuições para as funcionários na qualidade de sócios. Tem que ser tudo, né? Eu entendi que tudo que ele tinha pagado na pessoa jurídica poderia ser deduzido agora. Se a redação poderia ser melhor aí, não sei. Então seria o todo. Então, do jeito que está aí, eu acho que o entendimento é esse. Porque, tipo, a empresa arrecadava, ela é obrigada a descontar, a patronal, recolhe a parte dos segurados. A empresa faz isso. Eu acho que aqui me parece que abrange tudo, assim, essa redação, né? Não sei. Sim. É porque o primeiro voto aí me parece que está autorizando só a parte do segurado. Esse voto da doutora Elaine. Não, mas acho que a gente vamos pelo elemento aí do julgado mais recente, eu acho que é mais garantido. Me parece que dá para usar assim, nesses termos que eles tem que estar coerente no que eles estão fazendo. Não sei, eu acho que está bom assim, mas enfim. Ok, beleza. E a redação dela não está exatamente igual a também da... Você fez uma adaptação, né, Ludmila, aqui? Sim, para tentar evitar plágio, apesar de saber que decisões não estão albergadas pela propriedade. Não, assim, a plagia da Câmara Superior lá, que foi bastante debatido, certamente, né? O Mário é um conselheiro muito experiente da área previdenciária, também tem outros colegas ali que eu acho que é melhor reeditar qual eles fizeram ali. Para evitar. Acho que isso é bem parada. Está dizendo Mário de Pinho. Mário Pinho. Isso. Mário Pinho. Não, os Mário Eves também, né? Honrando o nome. A qualidade dos Mários, né, em geral, né? Pode modificar um pouquinho para ficar similar à redação utilizada pela Câmara Superior, acho que fica melhor, que pelo menos está uniforme aí. Tá bom. A situação fática é exatamente a mesma, né? Aproveitamento lá das contribuições feitas pela pessoa jurídica, então a gente foge um pouquinho aqui da... Uma questão, a Ludmila está usando o termo dedução, né? O presidente, você falou agora em aproveitamento, e eu acho que talvez o correto seria apropriamento. Eu não sei se tanto faz agora, tanto faz aqui. É um de apropriamento
Não, porque eu não sei se dedução. Aproveitamento, dedução. Eu não sei se dedução seria mais correto. Aproveitamento me parece. Ou apropriamento, né? Ou aproveitamento. Eu acho que dedução que seria uma situação diferente, né? Porque às vezes eles usam, na verdade, no voto, tá o termo compensação, né? Que é o que está errado. Tem que eles falam compensação. Eu sou um cara prático, né? Se a Câmara Superior está adotando esse linguajar e os acordos já estão sendo executados, acho que não também a gente vai ficar numa discussão aqui meio bizantina de apropriamento, aproveitamento. A gente sabe que não ocorre, sabe que compensação não é, porque não está regrado, não está o Código Tributário não rege isso aqui, não está previsto. Então, isso aqui, compensação de tributos não é isso aqui, é uma dedução, aproveitamento. Acho que só finalizar essa redação aqui, Ludmila, assim, essa redação das contribuições. Alguém alinhava aqui a redação? Pergunta, Marta. Consegue alinhavar aí, Ludmila? As comissões pagas, referentes. Agora você repete porque ninguém te ouviu. Eu acho que dá para fazer, Rony, pegar o final do acórdão do Mário, olha só, bem como para reconhecer a possibilidade de dedução dos valores considerados nos autos de infração, das contribuições previdenciárias, referente à parte dos segurados, entendeu? Pega o finalzinho dele, do podem ser deduzidas, só invertem, para... Aqui, ó, bem para reconhecer a possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias, referente à parte de segurados, paga pessoas jurídicas que repostam. A gente emenda ali, só troca o deduções de dedução. Faz assim, isso. E é bom que aí fica ainda com a marca de autoria. A gente tem espírito prático, tá, gente? Assim, copiar emenda, copiar dispositivo e tal. Tudo bem, cada um tem seu jeito, pode escrever. Se achar melhor, tudo bem. Mas também se sentir ficar reinventando a roda aqui, para fazer diferente, a gente tem que... Cada um tem seu estilo, óbvio, mas também tem que ver o custo-benefício disso aí, né? Às vezes a gente perde um certo tempo desnecessário ali. Mas enfim, então é só ler teu encaminhamento de voto, então como é que ficou? Se quiser, eu ler para você. Eu vou ler o começo, você lê o final. Não. Antes de você não conhece recurso de ofício e do provimento recurso parcial provimento de recurso voluntário para excluir da base de cálculos a próxima referência a Cecília, bem como para reconhecer a possibilidade de dedução das contribuições preferenciais referente à parte dos segurados, paga por pessoas jurídicas interpostas em relação aos seus sócios ou empregados, cujas contratações estão sendo reclassificadas com relação de emprego em empresas diversas. A situação fática é exatamente essa? Tá. Isso. Ok. Vamos lá, Mari, então, como é que vota? Ela está utilizando o dispositivo do Mari, basicamente, né? Acompanhe o voto da relatora, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Senhor presidente, eu vou ficar com a legalidade. Ok. Então, você diverge, você diverge por causa dessa questão do reconhecimento da relação de emprego, né? Quer dizer, dessa questão. Então, você dá parcial provimento mas esse daria dar provimento? Não, eu vou lá em cima na preliminar, que foi alegado em preliminar. Então, você vai dar provimento, né? Tá. Exatamente. Ok. Vou registrar seu voto, doutor Vigílio, pode deixar. Tá, muito obrigado, senhor presidente. Desculpa, meus colegas. Não, claro, isso aí é a dialética aí. Então, esse aí foi o 96, né? Isso. Então, vamos ao 97. A 97 é a Rony. Desculpe. Eu acompanho a relatora. Ludmila, realmente. Eita. O subsequente, o que difere? Como ele foi um lançamento complementar
realizado a partir das notas fiscais que foram apresentadas junto ao recurso de impugnação, as teses suscitadas são as mesmas. A única coisa que vai fazer aqui, neste caso, é que vai ser um recurso, a análise é muito mais enxuta, porque ao invés da gente estar analisando contratos de letra A até letra O, que foi o que aconteceu no caso anterior, os contratos que tiveram notas que geraram uma autuação suplementar foram 4 ou 5, e as questões, as argumentações são as mesmas. Tanto é que são as mesmas empresas, então toda a situação fática de constituição da pessoa jurídica logo depois da demissão do empregado, do valor fixo pago com base no contrato firmado ou com seus respectivos aditamentos, com parcela que já foi fulminada pela decadência, é idêntico. Só que aqui, como o valor exonerado não era nem superior a 1 milhão, neste caso não houve um recurso de ofício, então aqui é só um recurso voluntário, e os contratos, ao invés de serem aqueles vários contratos que nós analisamos, o volume é muito menor. É só o processo, o contrato, e aí eu fiz da mesma forma que eu fiz no processo anterior. Houve ali a transcrição da questão dos requisitos, do vínculo, aonde que estava em cada relatório, onde que estava no relatório fiscal, subordinação, remuneração, pessoalidade, tudo idêntico. E aqui, os contratos que foram descaracterizados foi só da Patamar, da Casa Nova, que também já foi apreciado no anterior, da Irmãos Passos, também já apreciado no anterior, e aí já chega na questão do pedido subsidiário. Eu acrescento, só chamo a atenção que, da mesma forma que farei no processo anterior, eu vou fazer a retificação do tópico da decadência para excluir a análise discriminativa e tratar só da questão do ônus de prova. A questão das preliminares suscitadas são as mesmas, então o encaminhamento, né, de todos os conselheiros mantém com as suas convicções aqui, de cada um. Doutor Virgílio reconhecendo aqui também a questão da nulidade por uma incompetência da fiscalização, como fez no primeiro caso, e o encaminhamento aqui é só para acolher o pedido subsidiário, porque no caso lá da sociedade que a Cecília fazia parte, não tem nenhum lançamento complementar com base nele. Então, seria o encaminhamento de dar parcial provimento ao recurso apenas para acolher o pedido subsidiário nos termos da redação que nós acordamos agora do caso anterior, para permitir essa dedução das contribuições previdenciárias referente à parte dos segurados, por pessoa jurídica interposta em relação aos seus sócios empregados, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego em pessoa diversa. É esse o encaminhamento, presidente. Ok, obrigado, Ludmila. Tudo bem claro, né? Só não tem aquela questão daquela sócia Cecília, né? E não tem recurso de ofício. Então, ela está dando passar provimento para fazer aquela dedução ou apropriamento, ou seja o que for. Mário, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Virgílio? Aí, senhor presidente. Virgílio vai de Virgílio? É isso? Hã? Vai colher preliminar de unidade, dar provimento, né? Eu vou. Exato. Então, e eu vou acompanhar a relatora. Então, ficou com maioria de votos, ficou esse encaminhamento, passar o provimento para ser repetida a dedução desses valores. E vamos passar aqui, agradeço à doutora Ludmila, e passar os processos da doutora Sônia, que são, vamos adiantar a pauta de amanhã, então,
registrando aqui, né, como são processos da manhã, então na sequência, eu acho que não há necessidade de abrir uma nova gravação, mas fica já registrado que agora vamos votar processos que estão programados para o dia 10 de junho de 2021. Também tem portaria do CARF, as sessões virtuais, permite que seja feito isso. São 3 processos, não tem sustentação oral prevista aí na área, então já vamos adiantar. Já visto o tempo que tem disponível, deixa eu ver, são 3 horas, acho que dá para pelo menos começar a relatoria da doutora. Então, 99.100, e pelo que eu pude aprender aqui, a doutora Sônia, que é a relatora, vai começar pelo 100, né? Correto? Então, com a palavra, Sônia, por favor. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde, colegas. Então, é isso mesmo, vamos começar pelo 100, que é o processo que trata das infrações relativas à retenção para contribuintes individuais. Então, vamos lá. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 8ª turma de julgamento da Delegacia de Ribeirão Preto, que manteve o lançamento em razão da empresa ter deixado de recolher as contribuições destinadas à Seguridade Social descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais, e aí relativas a diversas competências e, portanto, em um pouco mais de R$105 mil. Bom, segundo o acordo, eu trago aqui toda a parte do relatório do acordo, né, que traz as matérias de impugnação, e o colegiado de primeira instância manteve a autuação. E a ementa está aqui considerada para vocês no relatório, né. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso voluntário, insurgindo-se contra o acordo ao fundamento de não ter cometido infração tributária. Ele faz essa afirmação, não cometi nenhuma infração tributária. E aí ele traz as alegações de ilegalidade da multa, ele fala que ele está lastreado aí pela denúncia espontânea, e, portanto, a multa seria ilegal. Ele fala também que a multa acima de 20% configura confisco, então ele traz aqui a alegação de inconstitucionalidade. Ele fala que a aplicação da Selic é ilegal, e ele afirma a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa ante a ausência de detalhamento do cálculo, e aí ele traz os débitos, juros, índice de correção monetária, etc. Ele pede a suspensão da exigibilidade do crédito e, alternativamente, redução da multa. Então, já adianto a posição de alguns conselheiros, né, que eu vou manifestar aqui no meu voto a impossibilidade da incompetência, né, do julgador administrativo em se pronunciar sobre a inconstitucionalidade, trazendo aqui a súmula 2, e também das alegações de ilegalidade que foram apresentadas, né. Trago aqui a súmula CARF, e na sequência eu só constato, né, que relativamente aqui ao pedido de suspensão do crédito tributário, né, o próprio CTN já determina que a apresentação de recurso suspende a cobrança do crédito, artigo 151 do CTN, faltou aqui. Então, trazidas, né, essas considerações, havendo recurso administrativo, o crédito fica com a exigibilidade suspensa, e eu não conheço, então, das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade. Bom, da nulidade, preliminarmente, o recorrente alega a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa em razão da falta de detalhamento do cálculo dos débitos, juros aplicados, índice de correção monetária, etc. Então, eu trago aqui para vocês o acórdão que fala sobre esse aspecto. Está em verde aqui. Portanto, o lançamento do crédito previdenciário contém todos os elementos previstos no artigo 37 da 8.212 e regulamento previdenciário. O relato fiscal e anexos discriminam de forma pormenorizada os fatos geradores, as contribuições devidas, bem como a legislação aplicada. Dessa forma, constato que o contribuinte teve perfeito conhecimento das contribuições que lhe estão sendo exigidas através da presente NFLD, e existindo alegado cerceamento de direito de defesa, ele já tinha levado essa alegação em sede de impugnação. Então, eu
compulsando os autos, né, especialmente os documentos que compõem a autuação, observa-se que a regra matriz desse tributário foi plenamente escrita. Então, aí eu falo, né, o DAD descrevendo os valores por competência, o DSD traz informação relativa aos juros, multa, além do valor principal e também competência, o DSE descrevendo os valores por estabelecimento, né, além desses relatórios, a autoridade fiscal acostou o RL, o RDA, o RADA, os fundamentos legais do débito seguidos do relatório fiscal, né, da NFTT. Então, como se observa, a alegação de falta de detalhamento do cálculo dos débitos não encontra laço na autuação em relatórios expedidos. Então, como bem decidiu o júri de primeira instância, não houve cerceamento ao direito de defesa. E no mérito, o recorrente alega que ele não cometeu infração tributária, mas a instrução processual demonstra o contrário. Ele ressalta também, está sob o manto da denúncia espontânea. E aí eu trato aqui um pouquinho da denúncia espontânea, né, falo o que se entende por denúncia espontânea, qual é o objetivo, né, do CTN, no sentido de estimular o contribuinte infrator a regularizar a situação, né, denunciando fatos desconhecidos por parte do fisco, e falo que essa situação ela precisa estar plenamente demonstrada no curso da instrução. E ela não está, porque não houve denúncia espontânea em momento algum. Então, como bem fundamento colegiado de primeira instância, sem fundamento de exclusão da multa na forma prevista no 138, não há prova de que o contribuinte tenha cumprido com as exigências contidas no diploma legal, referido quais seja o pagamento de tributo devido e juros de mora ou depósito da contribuição devida. Dessa forma, deixo de acolher. Pelos mesmos motivos, né, pelo meu voto, eu também não acolho. Examinando os autos, observa-se a ausência de qualquer indício, situação ensejadora de aplicação do 138 do CTN. Do outro lado, o recorrente alega, mas não comprova suas afirmações. Então, aqui eu trago o relato fiscal, que vai esclarecer que houve realmente prática de infração tributária, né? Então, verificar a ausência do repasse à Previdência Social da parte das contribuições dos segurados empregados e dos segurados contribuintes individuais arrecadadas pela empresa diante de desconto incidente sobre a respectiva remuneração, fica o contribuinte cientificado de que tal fato configura em tese ilícito penal, aqui ele está, né, no relato fiscal, falando da representação. E aí, alegar e provar mesmo que não alegar, não merece guarida a alegação de defesa. Eu faço aqui uma menção à portaria número 14, e, pelo meu voto, eu conheço parcialmente o recurso, exceto quanto às alegações de legalidade e constitucionalidade da multa e da taxa Selic. No mérito, nego o voto por negar provimento ao recurso. Eu sei que tem votos divergentes aqui na nossa turma, né? Me coloco aí à disposição. Ok. Algum apontamento? Alguma questão? Antes do voto, é só aquela questão novamente, né, Cisa? Aqui no caso específico, no recurso, ele coloca aqui, ó, alternativamente, a redução da multa aplicada. Ele pede a redução da multa, né? E a gente está aplicando a portaria, mas não dando... É que eu, na realidade, tinha entendido que ele não trouxe exatamente essa alegação da súmula, mas se vocês acharem que é mais adequado, eu tiro a portaria 14 e faço a remissão à súmula. Que é o padrão que a gente tem adotado, só para a gente... eu acho melhor, né, mas aqui a gente está... Eu voto essa alteração. Assim, a questão é realmente assim, se o contribuinte trouxe para a lide a questão da multa, né, que está se surgindo contra a multa, ainda que por uma força de legalidade ou constitucionalidade, alguma coisa, se bem que o problema é que ela não está conhecendo também, né? Ela não está conhecendo, está conhecendo alguma coisa da multa ou não? Não. Não, mas é alternativa, ele pede redução, como alternativamente. Ah, ele pede alternativamente? Aí eu pedi alternativa, aí até que mudaria, né? Mas a Sônia não conhece do pedido. Não, mas ela conhece, mas... Conhece das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, né, com relação... E é o pedido dele. Sim, mas ele alternativamente, caso não seja acatado a ilegalidade, ele pede uma redução, segundo o Mário, é isso? O pedido alternativo tem que ser pedido ao subsidiário, tem que ser examinado também, né? Deixa eu dar uma olhadinha de novo. É do relatório. Aí tem que ver com os contrários, o pedido subsidiário tem que ser examinado, né? Se não for atendido o principal, aí tem que ver. Aí eu acho que o raciocínio do Mário está certo, mesmo para quem vai para essa linha, né, de que não poderia conhecer.
Só um instantinho, presidente. Olhando aqui o relatório, né, fala assim, ressalta o efeito confiscatório da multa aplicada, bem como a ilegalidade da multa aplicada em percentual superior a 20%. Eu não sei se é subsidiário ou se ele quer a redução para 20%, né? Eu vou... Ele fala que a multa é muito alta. Deixa eu só olhar de novo. Pelo argumento da confiscatoriedade, né, que não é conhecido. Eu acho que está certa a portaria, na minha opinião, assim. Olha o último parágrafo, Martim, por favor, do relatório, o penúltimo. Do relatório? O penúltimo do relatório. Não é esse que eu li agora, que é ressalta o efeito confiscatório da multa? Não, no finalzinho, né, do relatório, ela coloca que afirma a nulidade do lançamento, não, pede a suspensão da devidade do crédito tributário e, alternativamente, a redução da multa aplicada. Olha, peraí que eu estou entrando aqui no recurso, tá? Está nas folhas 200, no seu comecinho do segundo volume. É só um pouquinho. Mas, lendo o teu parágrafo aqui, que comentaste, Mário, seja determinada a eliminação ou a redução da multa moratória aplicadas acima do percentual de 20%, eis que confiscatórias. O argumento do confisco, né? Por isso que eu acho que a portaria seria mais adequada aqui, porque ele não tem a... Se você parte do princípio que não conhece... Na realidade, a redução é por conta do confisco. O confisco é coerente mesmo não fazer... Estou aqui relendo o recurso e o pedido de redução é por conta, ele acha que qualquer multa acima de 20% ela tem um cunho confiscatório. A data do recurso, Sônia, por favor, qual que é? É anterior a 2018, 2008? Está aberto aí? Deixa eu ver lá em cima. Acho que nem tinha lei mais benéfica na época, né, para ele poder alegar. Não tinha. É 2008. É novembro de 2008. Bem no dia do mês. Mas ele não alega a MP 449, então é o cara. Não alega nada. A questão vai ser sempre assim, vai ter sempre um tumultozinho na hora aí, porque cada um, uns estão conhecendo, outros não estão conhecendo, aí se conhece vai aplicar o quê? Mas assim, né? Idealmente é um padrão sempre recomendável, mas também, no final das contas, o resultado concreto não vai ser assim, não vai trazer prejuízo para o contribuinte por conta de que a portaria CAF tem que ser, a portaria da PGFN-FB tem que ser aplicada de qualquer maneira na execução da corda, né? Então prejuízo não tem. É que como está difícil de alinhar aqui os entendimentos, eu acho. É melhor assim, quando o contribuinte não suscita, dada essa situação aí, talvez aí colocar portaria, acho que não tem prejuízo, né? Que eu acho que a coisa mais importante aqui é essa, né? A gente evitar prejuízos e omissões no julgado, né? Eu acho que a gente devia trabalhar dessa forma. Se ele não alega retroatividade, a gente não aplica a súmula e aplica a portaria. Foi esse o meu raciocínio, né? Sim. Uma dúvida maior, assim? Ok. Mário, como voto? Acompanhe a relatora, presidente. Data dele, né, tal qual o caso que a gente julgou anteriormente, né, eu abro a divergências apenas quanto a conhecer em maior extensão quanto a esse ponto da ilegalidade, né. Então, eu conheço em maior extensão e no mérito nego o provimento. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho a divergência quanto à extensão do conhecimento. Acompanho a divergência. Vou acompanhar a divergência, presidente. Mas eu acho que né, só alertando o vídeo, acho que na vez passada, a mesma situação, você acompanhou a relatora, só para não haver divergência, não haver dissonância na mesma sessão. Então, tá? porque, para mim, senhor presidente, ou eu conheço o recurso ou eu não conheço, sabe? Uhum. Então, é confuso esse conhecimento em parte. Então, sim, eu vou votar com a relatora. Tá. Eu vou votar com a relatora ainda, com todas as ressalvas que eu tenho com a questão da ilegalidade, aqui tá
Só fico preocupado, assim, por exemplo, até para refletir, né, quem está assim, com esse entendimento da questão da legalidade, né, que a súmula CARF é número 4 da Selic, ela justamente é uma súmula que ela vem só dizer que a Selic é legal, e ela não fala que não é competência nossa, quer dizer, o CARF ele se debruçou sobre a questão da legalidade da Selic e que está a vestida em lei. Muitas vezes o contribuinte ele alega, isso não tem base legal, e aí a gente diz que a base legal é tal, entendeu? Então esse tipo de controvérsia de legalidade, assim, que é quase meio didática, né? Eu acho que também não é uma matéria que estaria assim. Uma coisa é dizer que a lei é incompatível com a lei complementar ou com outra lei. Agora, a existência mesmo de uma base legal, eu acho até que não vejo nenhum prejuízo em a gente. Estou acompanhando ela toda, mas eu não vejo nenhum prejuízo em a gente abordar essa questão que vem sendo feita muito frequência no CARF, né? Se você olhar as precedências da súmula CARF número 4, que é de 2000, são todos de 2004 lá. Eles até conhecem eles conhecem dessas matérias de discussão de legalidade da Selic, tá? Então, assim, isso está lá desde 2004 se tem esse entendimento. Ressalvado também, evidentemente, né, não necessariamente esse posicionamento reflete o que cada um de nós pensamos sobre o assunto, tá? Enfim, é isso aí. Então, eu vou acompanhar a relatora. E vamos passar ao próximo, né? Que é o número... Desculpe, é o número 99. Número 99, né? Isso. Então, o número 99 é a mesma empresa, né? Recurso voluntário, interposto aí contra acordo proferido pela Delegacia da Receita Previdenciária de Porto Alegre, que teve lançamento em razão da empresa ter deixado de recolher as contribuições previdenciárias. Nesse caso, incidentes sobre remuneração paga ou creditada a segurados empregados, parte patronal, né? E daqueles concedidos em razão aí do grau de incidência de incapacidade laborativa, né? Decorrente dos riscos. Bom, então tem terceiros, SESC, SENAI, SEBRAE, INCRA. Eu trago aqui o relatório, né? Que tem todas as alegações trazidas em sede de impugnação da defesa. A autoridade julgadora de primeira instância manteve a autuação em a qual e aí, cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o recurso, insurgindo-se contra o acórdão, ao fundamento novamente, atrás da alegação, não cometia infração nenhuma. E aí, ele só traz assuntos que eu não conheço, né? No meu voto, ilegitimidade da cobrança de contribuição ao INCRA, inconstitucionalidade da cobrança de contribuição para o SESI, SEBRAE e SENAI, ressalta o efeito confiscatório da multa e a ilegalidade da multa aplicada em percentual superior a 20%, e fala da ilegalidade a seguir. Então, acho que tem algum microfone aberto. Então, eu conheço parcialmente do recurso, por conta desse meu posicionamento, além de aplicar a súmula CARF, eu realmente continuo entendendo que não compete ao julgador administrativo analisar ou declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei, e, nesse sentido, né, a alegação no sentido da ilegalidade e inconstitucionalidade da multa, ofensa ao princípio do não confisco, ilegalidade da Selic, inconstitucionalidade das contribuições do SESI, SEBRAE e SENAI, ilegalidade da cobrança da contribuição INCRA não podem ser conhecidas, e só reforço com a súmula CARF, a súmula número 4, que diz que se aplica, né? No mérito, o recorrente alega não ter cometido infração tributária, mas, mais uma vez, a instrução demonstra o contrário. Então, eu trago aqui o relato fiscal, né, que demonstra que ele cometeu infração tributária, né, que existiam divergências apuradas, e essas divergências originaram as NFLD, lavradas aí sob o número indicado, né? E a decisão de primeira instância, né, Cisteira, ela assinala que, quanto ao mais, a notificação foi lavrada em estrita observância das determinações legais vigentes. Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se elencados no relatório demonstrativo, fundamentos legais. Então, o recorrente alega, mas não comprova suas afirmações, então não merece guarida a alegação
da defesa, eu trago novamente a portaria 14, e aí, senhor presidente, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, né, das contribuições ao INCRA, SESI, CEPRAE, SENAI e da aplicação da Selic, e no mérito por negar provimento ao recurso é como voto. Ok. Dúvidas, senhores? Vou passar a votação então, Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Eu, Data Vênia, né, abro divergência tal qual o caso anterior, né, só para conhecer em maior extensão, e no mérito, né, provimento, acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Com divergência. Uma divergência. Da forma anterior. Ok. Também vou acompanhar a relatora, então ficou maioria de votos, comecei passamento de recursos, exceto quanto às alegações legais de inconstitucionalidade. Vencidos os conselheiros Martim, Ludmila e Leonan, que deve conhecer em maior extensão, e na parte conhecida por unanimidade, votos em negar provimento. Ficou esse 99, então vimos 99 e o 100, 101, Sônia, por favor. Isso, esse é o último sobre a minha relatoria nessa sessão de... São 3 e 20. Vou só assim fazer. Pode fazer o intervalinho agora. Não sei se é extenso ou é curto. Vamos fazer o intervalo agora? Intervalo. Vamos para o intervalo, então eu vou pedir para pausar a gravação. Por favor, Marco.